Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O Thiago Santana mandou um artigo para mim, sobre crítica textual. É interessante que o Santana está sempre pesquisando os artigos e tal, vendo as coisas e por aí vai. Eu curto pra caramba o Santana por causa disso. Ele sempre tá me mandando os artigos e por aí vai. Sempre fala, Adolfo, lê esse artigo que eu escrevi, lê esse artigo desse cara, lê esse artigo que eu li. E ele me mandou um artigo sobre Bart de Ehrman. O cara escrevendo, comentando sobre Bart de Ehrman. E eu achei muito interessante. Ele falou assim, Adolfo, usa esse artigo no seu curso de crítica textual. E eu vou estar usando. Eu vou lançar um vídeo no meu curso de crítica textual, onde que vai ser analisado esse artigo, né? O exercício vai ser analisado esse artigo. E o interessante é que esse artigo ele faz uma comparação dos dois Bart de Ehrmans, né? Ou da parcialidade de Bart de Ehrman. É muito interessante, né? Como que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê. E eu quero estar enfocando isso para você. Como é importante você prestar atenção e tomar cuidado com o que você lê. Como assim, Adolfo? Por quê? Às vezes você lê um assunto, você estuda um assunto, você está lendo um livro, só que você tem que entender que o assunto às vezes ele é muito mais extenso além daquela opinião daquele autor. Quando eu falo de crítica textual, por exemplo, eu defendo a linha majoritária, a crítica textual ela é muito maior que apenas a linha majoritária. A crítica textual é muito maior que apenas o lado eclético. A crítica textual é muito maior do que o texto receptus. A crítica textual ela é muito maior além de comparar traduções. Entende? A crítica textual ela vai muito além disso. Mas quando você vê pessoas apenas apresentando um lado da coisa, um lado, elas são pessoas parciais. Elas não são pesquisadores ou estudiosos, elas estão sendo parciais nesse ponto de vista. E aí é onde eu quero entrar nesse vídeo. Bart de Ehrman é um grande estudioso, é um grande pesquisador, é um cara respeitado academicamente. Mas em alguns livros dele, ele é parcial. E aí esse livro chega até as mãos das pessoas, e as pessoas leem e acabam tomando como referência aquilo que ele diz. É natural. Só que ele não é toda a crítica textual. Então, eu estou aqui para dizer para vocês assim, prestem atenção, fiquem espertos, e tudo aquilo que vocês forem ler, leiam, mas tentem ver se existe mais coisas sobre o assunto. Porque, por exemplo, o próprio Ehrman, ele é interessante, porque ele joga uma lógica da crítica textual e ele mesmo se contradiz. Quer ver um exemplo? Numa parte do livro, ele fala assim, olha, o original se perdeu. E aí, em outra parte do livro, fala o que temos cópias, só temos cópias das cópias das cópias das cópias. Nós não temos mais o original. Ok? Então, ele fala que o texto original se perdeu porque nós temos cópias das cópias e das cópias. E beleza, até aí tudo bem. Só que aí ele vai fazer uma análise de um texto grego, vai fazer análise de uma variante textual e fala a leitura correta é essa daqui. Então, peraí. Como é que ele sabe que a leitura é correta se ele falou que o texto original se perdeu? Então, quer dizer que ele tem o texto original. Mas logo, se ele tem o texto original... Se ele tem o texto original porque ele sabe a leitura correta, logo o texto não se perdeu. Por quê? Se ele sabe qual é a original, então ele sabe qual é o texto original. Agora, se ele disse anteriormente que o texto original se perdeu, como é que ele sabe que essa leitura é original? Tá entendendo? Então ele entra em contradição dentro da própria linha argumentativa dele, né? Isso não sou eu que digo, são outras pessoas, são outros especialistas, pessoas com muito mais cabedal acadêmico do que eu. Então, você vê no simples jogo dentro do livro dele, dos livros dele, você observa isso. Ele fala, as cópias, nós só temos cópias das cópias das cópias. E o texto original se perdeu. Mas, se o texto original se perdeu, como é que ele sabe, na linha seguinte, ele sabe qual é a leitura correta? Então ele tem o texto original. Ou é possível reconstruir o texto original. Mas ele fala que não é possível. Mas se não é possível, então como é que ele sabe qual leitura é correta? Entende como ele mesmo, na própria argumentação dele, ele se contradiz. Outra coisa, ele fala assim, nós temos mais variantes do que palavras no Novo Testamento. Isso foi uma coisa bem latente no artigo dele, no artigo desse rapaz que escreveu, no artigo que eu vou... Só que ele se esquece de falar uma coisa, que essas 400 mil variantes estão divididas em 5.800 manuscritos gregos. E que a maior parte dessas variantes são apenas uma troca de letra ou uma omissão de uma palavra ou adição de uma palavra que
fica muito fácil de você analisar conferindo. Né? E são tão irrelevantes que elas nem são notadas no aparato crítico porque elas não são relevantes. Por exemplo, David e David. David com Y e I e David com beta. É uma variante textual, mas uma é Davi e a outra é Davi. Isso é variante textual. Né? Aí você tem lá, Jesus entrou. Entrou Jesus. É uma variante textual. Né? Jesus Barrabás. Barrabás. É uma variante textual, mas não altera a significância do texto. Mas isso é uma variante textual. E isso afeta o texto original, de acordo com o Ehrman. Só que são coisas que, com a simples comparação com outro manuscrito, você descobre. Porque quanto mais evidência nós temos, mais trabalho nós temos e mais fácil e mais possível é a gente chegar mais próximo do original. É assim que se trabalha. Você tem 5.800 manuscritos gregos, cara. São 5.800, mano. Não é 10 folhas, não é uma cópia, não é uma coisa... Não. São 5.800 cópias. Estamos falando da Bíblia, do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, do documento mais bem atestado na história humana. Você está falando do livro que tem mais atestação documental. Você tem muito mais documentos. Fala pra mim, quantos livros de Homero, aí, a Ilíada e a Odisseia, você tem na sua casa em grego? Mas eu acredito que você assiste meu vídeo, você tem uma Bíblia em grego, possivelmente. Se não tem, trate de comprar, seu sem vergonha. Trate de comprar! Brincadeira, tá, gente? Brincadeira, eu só tô puxando aí, mas tô falando sério, tá? Tô falando sério. Trate de comprar. Entendeu? Então, quantas faculdades estudam o grego por causa do estudo bíblico? Quantas pessoas? Então veja que o próprio escrito religioso, ele nos convida a estudar os documentos antigos. A Bíblia é um documento antigo. Então, voltando a Bart Ehrman, a gente percebe a parcialidade que ele tem. E eu estou aqui gravando esse vídeo para informar vocês assim, olha, quando vocês forem ler Bart Ehrman, principalmente os livros traduzidos em português, porque ninguém traduz aqui o texto do Novo Testamento, corrupção e transmissão que ele revisou do Bruce Messing. Não, ninguém revisa esse livro não, mas o que Jesus disse já está traduzido. Quando Jesus se tornou Deus já está traduzido. A tese de doutorado do Bart Ehrman, até onde eu sei, não foi traduzida ainda. Mas o que Jesus disse, o que Jesus não disse foi... Ué, a obra acadêmica do cara, os caras não traduzem, mas a obra que ele é parcial, que ele não é acadêmico, está traduzida. Esquisito, não? Esquisito, não? Eu fico com a fala do Wilson Parossi. Você tem o Bart Ehrman acadêmico e você tem o Bart Ehrman evangelista. Você tem um Bart Ehrman que é acadêmico, que fala, escreve coisas acadêmicas, mas por outro lado você tem um Bart Ehrman evangelista que quer pregar o agnosticismo dele. E para isso ele usa algumas coisas como o que Jesus disse, o que Jesus não disse, o que quem traduziu, quem adulterou a Bíblia e por quê. E por aí vai. Fora que assim, o argumento que ele utiliza, de certa forma, está correto. Mas ele não é todo o argumento contra ou a favor dentro da crítica textual. Lembra que eu disse que a crítica textual é muito maior do que apenas uma versão de um lado? É exatamente isso. Então, quando você for estudar um assunto de crítica textual, eu sempre falo, não comece por Bart Ehrman. Comece por outros autores, mas nunca por Bart Ehrman, porque Bart Ehrman ele é parcial. E se você lê sem saber disso, Bart Ehrman, se você lê sem saber que Bart Ehrman é assim, você acaba acreditando em tudo que ele diz. Mas ele, como o Sérgio Monteiro sempre fala, os caras chamam ele de... ele é o lado da teologia que acordou de mau humor. E por aí vai, né? Então assim, eu não estou atacando a pessoa dele. O cara, sim, de fato, é um grande acadêmico. Só que, em alguns livros, principalmente nos mais vendidos dele, ele é parcial. E isso é um fato. Não é só eu que digo isso, são outros autores. E, cara, é só você ler e com algum conhecimento ou com alguma bagagem de crítica textual e você vai perceber a parcialidade dele ou as contradições dentro dele mesmo. Como eu já mencionei aqui repetidas vezes. Né? O texto original se perdeu, mas a leitura correta é esta. Opa, peraí. Ou o texto original se perdeu, ou você tem o texto original. Ou é possível reconstruir o texto original. As duas coisas não dá para você ter na mesma pessoa. E nisso, eles se contradizem. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.